Começa agora a entrevista coletiva com o professor Jair Ventura, após o jogo entre Vitória e Santos, onde Vitória venceu, jogo fora de casa na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Vitória histórica aqui na Vila Belmiro hoje. É a primeira vez que o Vitória consegue bater o Santos aqui em Santos. Queria fazer 2 em 1 rapidinho. Explica pra gente o posicionamento do Edu, que normalmente costuma fazer a zaga ali pelo lado direito. E hoje ele inicia o jogo no centro ali da linha dos 3 zagueiros, né? Eu queria que você explicasse essa mudança. A gente apurou que ele acabou sentindo, por isso saiu, mas queria que você explicasse a mudança tática. E também, muita gente nos questiona a parte sem bola... Já a terceira, já. Não, só fiz uma pergunta. Não, verdade. Né? O pessoal falou da... Só parabenizei. Beleza. Você quer para eu falar do feito. Não. Se quiser falar, fica à vontade. Não, vou falar. Mas, enfim, o Ronald é muito questionado pelo sem bola. A parte da marcação do Ronald. Com bola, a gente sabe que quando ele está no dia bom, ele ajuda muito o Vitória. Mas o sem bola dele é muito questionado pelos torcedores, principalmente com a presença do Dudu, com a presença do PP, entre outros volantes ali de opção, que talvez na característica da marcação são melhores avaliados pelo torcedor. Eu queria que você explicasse a escalação contínua no Ronald do time, sabendo desse defeito sem bola, entre aspas, se você concorda com isso, sua opinião sobre o atleta. Vamos lá, começar sobre o Ronald. A gente já joga com 3 zagueiros. Então, de repente, se eu iniciar o jogo com um volante como o Willian, que é mais marcador, eu tenho mais marcação, mas perco um pouco na organização. Então, quando a gente joga com 3 zagueiros, é para liberar Cáceres, para liberar Ramon, para liberar Baralhas e liberar Ronald, praticamente liberar esses caras todos. Então, por isso a opção, mas nada impede de que a gente esteja precisando defender mais. Eu concordo com você 1000%, que ele não é um exímio marcador, não é essa característica do atleta. Sobre o Dudu, eu vou te falar que foi uma dúvida muito grande, porque são 2 jogadores que têm essa característica de jogar, né, de ter velocidade, de jogar. O Halter é extremamente um cara de mobilidade, de bom passe, assim como o Dudu. Então, a preferência foi numa situação que o Halter já vinha fazendo comigo, né? Então, a gente opta em dar continuidade do Halter, dar um pouco mais de saída pelo lado e a gente centralizar o Edu. Né? Ele acabou sentindo um incômodo, vale a gente falar aqui, no primeiro toque dele na bola no aquecimento, cara. Mas ele fez questão de insistir, de ir para nos ajudar. A gente teve um episódio com o Neres de virose, passou mal a noite toda, era para nem estar relacionado, a gente botou ele em quarto separado, teve um tratamento diferente, teve febre a noite toda, febre hoje, mas fez questão de entrar, fez questão de nos ajudar. O Edu, sabendo disso, eu falei, Edu, como é que você está? Ele falou, não estou bem, professor, mas eu vou porque eu sei que o Neres não está 100%. Então, vale exaltar a força do nosso elenco, sabendo, mesmo que com dores, mesmo não estando 100%, botar o Vitória como prioridade, assim como o Baralhas, que sentiu embolar também, e o departamento médico não vai, a gente vai, não vai. Eu falei, e aí? Ele, não vou. Eu vou até onde aguentar. Foi também no limite, foi até onde aguentar, e que construiu esse feito inédito que esse grupo merece. Eu fico feliz que esse grupo venha conseguir fazer esse feito, de conseguir a primeira vitória na Vila Belmiro. Eles são merecedores demais, cara. É um grupo que trabalha, um grupo sério, né? E que hoje a gente quebra, hoje tiver uma... Como é que fala ali embaixo quando aparece uma notícia? Não, tabu vai ser o que tem que estar escrito ali quando aparece a matéria. Qual é o nome? Hã? Pronto, isso aí. Eu acho que teria que ser a vitória do tabu. Primeira vitória do Vitória aqui. Primeira vitória nossa no ano consecutiva e a primeira vitória fora. A gente estava precisando. Então a gente consegue quebrar 3 tabus importantíssimos hoje. Um adversário direto, nós jogando na sua casa, que é muito forte. Né? Acho que mostra isso nesses anos todos que a gente veio aqui e não conseguimos vencer. Então, fico muito feliz pelo meu grupo ter conseguido marcar o nome dele na história e que isso deu um passo mais importante, assim como eu falei do Clássico. Não adiantava nada a gente ganhar o Clássico e não ganhar hoje, daqui a pouco a gente não ganhar. O que vale são os 3 pontos. Né? Mas, lógico, você vai quebrando o tabu, vai passando confiança, a equipe cada vez sofre menos, a equipe cada vez está mais madura. Vale lembrar que a gente veio com menos 4 jogadores hoje. Né? O Willian não tinha sido usado comigo, já foi usado. O Neres não tinha usado comigo, já foi usado. Então, a probabilidade de a gente rodar o elenco, dar oportunidade para todos os atletas, falo para eles estarem preparados, que a gente nunca sabe quando a oportunidade vem. Né? O Willian já chegou até nem ser relacionado nesses 5 jogos que a gente tem. E hoje entrou e nos ajudou para caramba.
né? Um jogador diferente da situação do Ronald, mais posicional, né? Então, era a necessidade que o jogo pedia, a gente estava vencendo o jogo, por isso a entrada dele, por não, de repente, o PP, um cara que é mais clássico, que acha mais os passes. Então, eu vou sempre fazer as mudanças de acordo com o jogo. Então, eu fico feliz, parabéns aí, a vitória de 3 tabus em um só. Professor, boa noite. Leonardo Santiago, canto rubro-negro. Parabéns pela vitória histórica mais uma vez. Eu queria falar um pouco da parte do campo especificamente, porque a gente sabe que você, no máximo, teve talvez 2 treinos ou 1, e olhe lá. E você vem falando muito que muitas vezes tem que ser no vídeo, na conversa, por não ter necessariamente tanto tempo para treinar. A gente sabe que o time de Voivoda é um time geralmente muito vertical e que buscou muita triangulação, principalmente no primeiro tempo, e nossa linha de 5 naturalmente tirava um pouco dessa amplitude. E no segundo tempo eles mantiveram, a gente manteve a linha de 5, a gente conseguiu tirar as triangulações, e no meu modo de ver, tinha oportunidade, inclusive, para matar o jogo mais cedo nas transições. Queria saber se você também, se a leitura do jogo foi essa, de fato, tirar as triangulações, dobrar um pouco mais do lado, e principalmente com relação às transições, já que a gente teve a oportunidade para fazer e faltou só aquele capricho final. Obrigado. Seria ideal, né? Principalmente o Braga, a gente estava precisando desse gol, né? Teve a bola na trave dele, tiveram as duas também que o Renzo acabou dominando a bola, escapulindo. É uma virada, uma diagonal longa do Aitor, vencendo. O pessoal do Corinthians vai estudar a gente, vem vencendo recorrente, já foi assim no Grêmio, foi assim no gol do Vasco, tem sido assim, a gente tem usado esses caras de amplitude, então seria, de repente eu tinha economizado alguns fios de cabelo branco aí com esse segundo gol, mas não deu, teve que ser assim até o final, a gente fez um pacto ali de não sofrer gols no final, vem dando certo, que a gente vinha sofrendo muito, mas estou muito feliz hoje, cara, por esse grupo entrar na história. Toda partida que forem lembrar do Vitória aqui, vão lembrar que esse grupo, né, desse ano foi o primeiro a conseguir uma vitória aqui na Vila, que é muito difícil. Então, parabenizar a todos, eles são os protagonistas do jogo e eles são merecedores desse feito inédito. Total. O Santos é um time que o Voivoda tem um estilo diferente do que o Santos foi montado para ter, e você vê assim uma mudança de características até no trabalho do Voivoda desse jogo mais vertical para um jogo mais de posição, de aproximação, né? Com muitos jogadores qualificados, né? Você vem com Arão e Zé, praticamente 2 caras que jogam, que pisam na área, são artilheiros. O Arão foi meu jogador, fez muito gol comigo no Botafogo, e o Zé fez gol no último jogo, é um cara que né, a gente sabe da história dele no Palmeiras também, um artilheiro, então praticamente 2 caras que jogam bem, né, e muito, muito difícil de marcar, né? O Guilherme também foi um jogador, um cara que é muito vertical, muito perigoso, e a gente conseguiu neutralizar. Acho que Cáceres e Ramon foram muito bem na noite de hoje, encurtando para essa bola não chegar tão bem, né, que as principais chances do Santos foram em cruzamento. Eu não lembro do Arcanjo ter feito nenhuma defesa, tipo assim, cara a cara, aquelas defesas de milagre, a gente conseguiu neutralizar. E isso com pouco tempo de treino, através de vídeo, de feedbacks para os caras, a gente mostra, a gente consegue estar evoluindo. A gente vem numa crescente. Você vê que a gente vem vencendo e vem cada vez sofrendo menos. Então, isso é importante. A gente sabe que vai ser muito difícil, não está nada resolvido, mas já foi pior, né? Nós já tivemos a 6 pontos aí de sair. Hoje a gente iguala. Lógico que temos um jogo a mais, mas a gente está no bolo. O Juventude venceu, colou na gente, o que jogou, mas uma obrigatoriedade de nós vencermos, e a gente consegue essa primeira vitória para tirar aquele peso, mas nada muda da nossa obrigação de vencer em casa, porque senão, daqui, se não vence em casa, trocamos uma por outra. Então, eu sei que não preciso chamar, né? Até falaram que eu estava, não sei o que, está falando da torcida, mas não precisa chamar mesmo. Nossa torcida vai estar lotada, vai encher a nossa casa, o Barradão vai estar fervendo de novo, e que a gente, junto com a nossa torcida, possamos conseguir essa sequência de vitórias, mais um feito para ser quebrado, e quem sabe a gente conseguir sair, né, momentaneamente dessa zona de incômodo. Professor, boa noite. 2 em 1. Primeiro, 2 tempos diferentes, o que é normal de acontecer numa partida, né? O primeiro tempo mais jogado, mais truncado ali, com as 2 equipes buscando as alternativas. Segundo tempo, com o Vitória vendo o Santos jogando um pouco mais, criando algumas alternativas. Ao que você acredita essas diferenças de comportamento do Vitória do primeiro para o segundo tempo? E a segunda pergunta é, Vitória, você no comando do Vitória tem 5 partidas, 3 vitórias. É mais do que todos os outros técnicos que passaram pelo Vitória no comando do Rubro Negro no campeonato tiveram até aqui.
Como é que você tá? Qual é o seu sentimento pessoal com essas 3 vitórias? Olha, vou começar pela situação do jogo. Acho que fica muito pelo placar, né? A torcida, o Santos veio depois do jogo que eles fizeram. Eles praticamente o Corinthians dominaram o Corinthians o primeiro tempo inteiro. O Corinthians, até os 20 primeiros minutos, não conseguiu passar do meio de campo. Então, eles sabiam da importância de mais uma vitória, já que eles têm uma sequência muito difícil analisando os próximos jogos. Um adversário direto, aquela obrigação de vencer. E a gente consegue o nosso gol. Tivemos chance também para conseguir outros gols. A chance do Aitor, a chance de uma transição que a gente faz o passe e a bola acaba escapulindo do Renzo. Tivemos chance, mas a gente não foi efetivo de dar uma tranquilidade para a gente. Então a mudança foi de segundo tempo, foi uma equipe que estava perdendo em casa quando o adversário direto, uma torcida pressionando, veio para cima, que nos deu mais dificuldade, até porque eles diminuíram o tempo que eles tinham de vencer o jogo. Só tinha meio tempo. Eu fiz uma analogia do nosso jogo do Grêmio. O Grêmio estava na frente, a gente jogou melhor o segundo tempo porque nós precisávamos do resultado. Né? E como o Bahia, no final do jogo, veio mais para cima porque estava perdendo. Né? Mas que bom que quando a gente também esteve perdendo, a gente foi para cima, de ter essa força, que de repente a gente quer até ir, mas não consegue porque a equipe consegue ter o controle, mas não foi o caso. A gente foi muito bem resiliente, marcamos muito bem, soubemos neutralizar as fortes armas que são os cruzamentos, o facão, né? Muito facão, eles são um time que atacam muito o espaço, já é uma coisa do Vojvoda treinada, né? Do Fortaleza, a gente já se enfrentou diversas vezes, mas a gente conseguiu neutralizar esse ponto importante. Sobre eu, cara, não gosto de falar de eu, assim, sabe? Eu sou muito Vitória. Lógico que a única situação que me deixa assim é de eu ter aceitado o desafio, né? Porque todo mundo, porra, vai, não sei o quê, sempre tem aquela situação, pô, não vai dar, tá longe, é difícil, não sei o quê. E quando as coisas começam a acontecer, falta muita coisa para acontecer, mostra que eu aceitei o desafio, quero o momento certo, que o grupo tem totais condições de fazer o que está fazendo, voltando a vencer, quebrando esses tabus, e que a gente vai, eu não sei o que vai acontecer para frente, mas que a gente está vivíssimo na nossa luta pela permanência. Emílio Pinto, da Rádio Itapuã, Marcelo Góes, da Rádio Sociedade e Jonas Stelman, da Gol TV, perguntam, Jair, na sua visão, o que foi preponderante para a primeira vitória do time fora de casa? Uma série de fatores. Eu acho uma evolução tática da equipe, o entendimento do jogo, o entendimento do sistema que encaixou. Mesmo nas derrotas, nós fizemos bons jogos. Na nossa maior derrota contra o Vasco, a gente foi a primeira vez que a gente faz 3 gols dentro da competição. E não foi nem no Barradão. Foi jogando no São Januário. O Vasco teve mais uma bela vitória hoje contra um clássico Fluminense, 2-0. E você vê que o nosso jogo, se não tivesse a expulsão do Rauter ali, não sei se a gente perderia esse jogo, não. E o Vasco está numa crescente. O Diniz falou, e eu concordo com ele, o Raylan Munino é jogador de Europa, de seleção, é diferenciado. A gente enfrentou ali pertinho. Quando ele tira, né, o gringo e traz ele para 9, nos deu muito trabalho, mudou o jogo, essa é a verdade. Então, o Vasco encaixou e nos deu muita dificuldade, mas mesmo assim, a gente conseguiu jogar, botar a bola no chão, fazer 3 gols, né, e acabamos perdendo na última bola do jogo. Então, acho que a gente está no caminho certo, e o que foi a vitória é dos atletas, o empenho, a dedicação, a entrega, pagar o preço, encurtar o portador da bola, pisar na área, fazer tudo que foi programado, né? Abraçar a estratégia e executaram com maestria, e conseguimos essa vitória histórica aqui na Vila. Eduardo Serra, do canal Rubro Negro TV. Jair, você considera que nesse momento o Vitória, dentre os times que brigam contra o rebaixamento, é o que mais está emocionalmente equilibrado e tecnicamente ajustado? Não é difícil, porque eu falando isso, eu estou falando de companheiros de trabalho, eu estou falando de outras equipes, né, que eu já trabalhei, que estão na nossa mesma briga. Acho que todos estão de igualdade de condições. Acho que cabe a mim falar do Vitória, prefiro não falar de outras equipes. Mas sim, tem sobre nós, como eu posso falar. Não acho legal falar de outras equipes, não gostaria que outras pessoas falassem da nossa equipe. Então, sobre nós, sim, a gente está numa crescente, a gente vence um clássico que não tinha vencido no ano, a gente vence um Santos que nunca tinha vencido aqui, a gente consegue a segunda vitória consecutiva, a gente consegue a primeira vitória fora de casa, emocionalmente é bom. Mas se a gente não ganhar do Corinthians, já não passa a ser bom. A gente tem que aproveitar esse momento para ter sequência, e mesmo assim, você vê, a gente ganhando 2 jogos fora, feito inédito, a gente ainda não saiu da zona. Então, a gente tem que continuar com os pés no chão, humildade. Não podemos achar que já está tudo bom. Vai ser muito difícil até o final da competição, mas estamos vivíssimos aí pela luta na nossa permanência. Carlos Tavares, do Recanto da CV. Jair, boa noite.
Queria que você falasse a importância da partida do Renzo Lopes hoje. Brigou, competiu, ganhou faltas importantes, inclusive o pênalti, quase serviu 2 assistências. Uma estreia que você esperava? Ótima, foi muito bem o Renzo. A gente precisava de um jogo desse 9 de sustentação para dar time, para a gente conseguir sair da pressão do Santos. Ele conseguiu sustentar bem. É um cara que tem muito bem essa primeira bola e faz esse jogo de parede também, diferente, né, do Cássio, que é um jogador de força, ataque ao espaço, de facão curto. O Renzo já é um 9-9. A vida do treinador é muito bom quando você tem esses 2 jogadores com características diferentes, que vão ter jogos que eu vou precisar de um, vão ter jogos que eu vou precisar de outro. Ainda tem o Carlinhos, que entrou ali, que o Renzo acabou abafando. É difícil correr, marcar, né, já que o Santos veio para cima, e ele foi muito importante nessa nossa vitória e dar essa sustentação e fazer esse jogo de parede. Lincoln Oriage, da Itatiaia. Jair, com os 3 pontos históricos conquistados hoje, o Vitória chegou a 31 e está a 5 pontos do Red Bull Bragantino, 10º colocado. Ajuda a saber que mais times ficam preocupados com o Z4 após a reação do Vitória? Olha, eu vou te falar de coração que eu não olho. Se você me perguntar, se fizesse um bolão aqui, quantos pontos está do Red Bull, eu não olho. Se você olhar para a tabela na Série A, é loucura. Eu olho sempre o próximo jogo, o próximo adversário, senão já é difícil dormir, já é difícil a gente sabe que a pressão que a gente sofre ali embaixo. Você ficar caçando, é o que eu falei. A gente tem que sair dessa zona, mas para a gente sair tem que alguém entrar. Esse alguém, o problema não é do Vitória. A gente só tem que sair. Quem vai entrar, não sei o ponto de lá de frente, sei o Santos que nós enfrentamos hoje, igualamos. Agora a gente já pensa no Corinthians. E já deu meia-noite? Já. Então daqui a pouco eu já falo do Corinthians, agora ainda não, que eu não estou com a cabeça um pouquinho cansada aqui. Para finalizar, o Guaraújo do Bahia Notícias. Jair, depois de ficar de fora da lista do Bavi, o atacante Lucas Braga voltou a ser utilizado hoje, saiu do banco e quase marcou o 2º gol do Vitória. Há uma tendência que ele seja mais aproveitado com frequência? A mesma tendência dele, de Mateuzinho, de Arcanjo, não de Ismael, que a gente perdeu um jogador importante que vinha numa crescente com uma lesão de cruzado. Desejar melhoras para ele, a gente sabe quanto é difícil um atleta ter uma lesão dessa séria. É um jogador que vinha crescendo, vinha pedindo espaço, provavelmente teria sua oportunidade também. E a igualdade do Lucas é a igualdade de todos os atletas. Eu trato todos com o mesmo respeito, carinho, e vou oportunizar aquilo que o jogo pedir dentro da característica. Pode ser que o William, como eu falei, ficou fora de alguns jogos de relação e entrou no jogo hoje. Então pode acontecer isso com o William, pode acontecer com o Braga, pode ser com o Ronald, pode acontecer com o Mateuzinho, pode acontecer com todos os jogadores. Todos têm a igualdade de respeito, de atenção que eu dou. Né? Os jogadores que ainda não estrearam comigo, falei com eles hoje que eles mantenham o foco, não percam. Né? O PP, que vinha de repente sendo titular, ainda não teve oportunidade comigo, o Kiki, outros jogadores que ainda não foram usados. E só posso falar que eles estejam preparados e que peçam passagem. Aí quem se escala são eles. O jogo vai me dar, de repente, um cara mais de força, um cara mais tático, um cara que cumpre mais função, outro que vai me dar mais velocidade, um que vai me dar uma bola aérea melhor, outro que vai me dar mais ataque ao espaço. E as minhas substituições são feitas sempre nisso. Eu não vou com um bloquinho que eu não uso mais não, que eu estou usando o óculos. Eu estou usando óculos aqui, aí para não usar óculos no beira do jogo, eu não uso mais bloquinho, eu fico ali com a prancheta igual, ali anotando agora, porque o pequenininho já não dá mais não. E ali, naquele bloco na prancheta, não tem as substituições programadas. Com 15, 30, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. É tudo que o jogo pede, o que o momento pede, as circunstâncias pede, características de atletas que pedem. Então, por vezes, vocês vão ver atletas que entraram nesse jogo e não vão ter oportunidade no próximo jogo. Pô, mas por que o fulano entrou no jogo e no jogo do Corinthians ele não entrou? Porque o jogo pedia jogadores com características diferentes. E é assim que eu trabalho. De repente, tem amigos que têm essa... Eu já vi, né? Eu fui auxiliar há muito tempo, treinadores que reúnem, se sai fulano, a gente vai quem? Se sai ciclano, a gente vai com quem? Não, eu nem penso nisso. Eu deixo o jogo que ele está me pedindo, o que o jogo está pedindo, né? A percepção do jogo, o que a gente está tendo, que precisa para aquele momento, independente de circunstâncias como placar, né? O momento do jogo, se é início, fim, meio, então, enfim. É assim que a gente trata com as mudanças e as prováveis também a titularidade. Mas é bom entender que eu falo para ele sempre, eu acho que o Abel falou esses dias, o jogador tem aquela coisa, né? Eu fui um operário da bola e a gente tem aquela vaidade de ser o 7, o cara que inicia. Mas muitas vezes o cara vem do banco, a história mostra, né? Que os caras vêm do banco e decidem o jogo. Hoje, de repente, o Braga poderia ter dado a vitória consolidada para a gente ter mais tranquilidade, bota uma bola na trave, e seria tão importante quanto o Mateuzinho, que fez o gol no início do jogo. Então, todos têm a sua importância. O que importa é no final do campeonato,
o Vitória está comemorando a sua permanência, porque esse grupo, né, o clube, a torcida apaixonada, o nosso presidente que cumpre com seus compromissos sempre, até antecipados. Então, acho que o clube, por tudo que representa, o clube dessa maneira, que trabalha dessa maneira, que tem essa torcida apaixonada, merece a permanência na Série A. E esse grupo que é fantástico, nos abraçou desde a nossa chegada.